Olá, eu sou Alex, o seu instrutor de treinamento, e eu quero aqui continuar falando sobre os defeitos, os possíveis defeitos que também acontecem em inversores de tensão. Repito, 90% dos problemas são com os MOSFETs, porque os MOSFETs é quem segura a onda na corrente, é ele que segura qualquer alteração no circuito. Os MOSFETs é que estão na linha de frente, são eles que fazem o controle da corrente que está na bateria ou no painel. Então, geralmente ele é um principal componente a ser atingido, beleza? Mas, como eu disse, 10% sobra para outros tipos de defeito que são difíceis, mas pode acontecer. E hoje eu estou aqui para falar sobre defeito intermitente. E isso é uma coisa que às vezes, pode acontecer, tá? Como por exemplo, tem uma linha inteira da Xantrex que tem um problema que você liga o inversor e de repente esse inversor ele entra em modo de proteção. Sem nenhum problema, sem nenhuma cor, sem sobrecorrente, sobretensão, bateria tá boa, não tá supercarregada, não tá sobrecarregada, a bateria tá tudo ok, não está aquecido, mas depois de um tempo funcionando, ele entra em proteção. E criaram até um grupo no WhatsApp de pessoas que compraram esse lote desse Xantrex, um inversor senoidal de 400 watts, e todo mundo com o mesmo problema, ou seja, é um problema que foi numa linha inteira de produção da Xantrex. Então o pessoal montou o grupo no WhatsApp para o grupo estudar e cada um fazer seus testes. Fizeram todos os testes possíveis, pessoas que têm experiência com eletrônica e não conseguiram chegar. E aí, conversando com esse grupo, com algumas pessoas nesse grupo, eu pude perceber que o problema intermitente estava no circuito microcontrolado. O circuito microcontrolado, o microcontrolador, ele funciona baseado num programa. Existe um programa, igual o programa de computador. O microcontrolador é um pequeno computador. Computador, você tem um programa que roda para poder funcionar. No programa tem linha de comando que faz o circuito executar determinadas tarefas mediante algumas informações. Por exemplo, temperatura. Quando a temperatura chegar a 45 graus, arma a ventoinha. Então tem um programa, tem uma linha de comando escrito lá, igual um programa, que faz essa função. Então, pelo relato de todos que tentaram vários meses consertar isso, eu identifico como um erro na linha de comando do programa lá, do algoritmo desse microcontrolador. Então assim, é um erro que foi generalizado numa linha inteira da Xantrex. Então nesse caso aí, só mesmo a própria fábrica para poder de repente corrigir esse erro. Nós não temos o que fazer. Vai ter casos que não vai ter como a gente conseguir consertar, principalmente inversores da China, que tem, vamos dizer, o produto foi desenvolvido lá e só lá teria como resolver, como por exemplo o microcontrolador. Você às vezes vem raspado, você não sabe qual é o microcontrolador para trocar, às vezes vai ser o transformador que está com um problema de intermitência, com mau contato interno, e você não vai ter outro transformador. Vende no AliExpress, você tem que tentar pegar o código do transformador para ver se acha, mas é difícil, ou arrumar alguém no Brasil que consiga enrolar novamente. Mas, no demais, o defeito intermitente é o mesmo de outros equipamentos, tá? Solda fria, trilha rompida, solda fria, porque nos MOSFETs aquece, e aí a solda ela vai descolando, gerando mau contato, e aí pode acontecer de hora funcionar e hora não funcionar. Isso é o defeito intermitente. Ora o equipamento funciona muito bem, ora o equipamento para de funcionar. Isso aí é um defeito intermitente clássico, que basta que você vá lá com o seu ferro de solda e refaça as soldas. Há algumas situações que é bem difícil de achar o defeito intermitente. Aí tem um produto chamado spray congelante. Spray de igual aerosol,
você compra isso no Mercado Livre, você vai lá dar uma borrifada do spray em cima do componente ou o local que você desconfia. Esse spray congelante ele vai congelar por alguns minutos, ou seja, se tinha intermitência, geralmente ele para ou para de funcionar de vez, porque ele vai travar o componente ou a parte que você congelou, e aí você vai ver que ali realmente está o problema. Às vezes é mau contato no interior do componente, capacitor, e aí você dá um spray congelante e você consegue travar por alguns minutos e ligar o equipamento, e aí ele vai ficar ali funcionando ou parar de funcionar definitivamente. Ele vai parar a intermitência, ou vai funcionar de vez ou vai parar de vez. E aí você tem que trocar esse componente ou refazer a trilha que está rompida. Às vezes a trilha começa a soltar e aí fica gerando mau contato. Você tem que refazer essa trilha. Existe técnica de eletrônica para isso. Você pode refazer a solda dos MOSFETs ou aonde você desconfia. São recursos, tá? Isso não é uma coisa que acontece sempre, mas se acontecer, o sprayzinho vende no Mercado Livre, R$10, é sempre bom ter na oficina isso, ok? Mau contato é muito comum em equipamento que esquenta. Televisão, por exemplo, no playback, naqueles transistores ali de vertical e horizontal, geralmente ali aquece e a televisão abre e fecha, horizontal, vertical. E aí você vai lá, refaz a solda e pronto, você resolve o problema. No inversor de tensão, acontece o mesmo nos MOSFETs ali, é muito comum de dar mau contato devido ao aquecimento. Beleza, gente? São esses detalhes. Vai ter situação que é o transformador, vai ter outros problemas que está na etapa microcontrolada e você vai ter que ter aí uma sagacidade, igual eu expliquei, você vai ter que descobrir. Problema de alarme, o inversor entra em proteção do nada, você tem que ver, geralmente o circuito de proteção tá na etapa microcontrolada, e aí você tem que ter alguma habilidade. Se for componentes ali, você tem que saber soldar SMD, e aí você tem que treinar, querido. É evolução. Eu acredito que você vai evoluir conforme você for praticando. A eletrônica é prática, tá? A eletrônica, o domínio, né, ali do conserto é prática, legal? A teoria que nós estudamos é fundamental para você já saber o caminho, ok, pessoal? Um vídeo só para a gente ter ideia do que existe defeitos intermitentes, que pode ser no circuito físico, pode ser no microcontrolador, pode ser no transformador, e aí você tem que analisar e usar os recursos que você pode para poder estar resolvendo isso aí. Vai ter defeito que não vai ter como resolver. Só circuito microcontrolado que tem a plaquinha, geralmente tem uma plaquinha de encaixe, pode ser que na China, no AliExpress, você ache e troca a plaquinha inteira. Tá? Vai lá, o modelo do inversor tal, e na plaquinha deve ter um código também, por exemplo, a EGS002. Se você colocar essa informação no AliExpress, no Mercado Livre já tem vendendo, você vai achar essa plaquinha para vender. Então, geralmente você tem que fazer uma pesquisa. Geralmente lá a plaquinha, ela tem um datasheet, uma folha com as informações. Aí você joga esse código no Google também para ver se tu acha alguma informação, algum lugar que vende, para você trocar a plaquinha inteira, vai lá, desencaixa ela e solda novamente para você ter o inversor funcionando. Legal? Na maioria dos casos, problema com MOSFETs, basta que você aí faça os testes e troque aí os MOSFETs. Beleza, gente? Vamos lá, próxima aula.